Fala pessoal, tudo bem? Daniel Machado por aqui, espero que todos estejam bem. E hoje nós não temos planilha, hoje nós temos planejamento. Nós temos uma apresentação de planejamento estratégico. E por que planejamento estratégico, Daniel? Porque por trás de todo modelo de business plan, ou modelo de forecast qualquer, uma planilha, um DRE projetado, um fluxo de caixa, um business plan, precisa ter um planejamento. E esse planejamento que vai ser desenhado para sair do ponto A ao ponto B, será a planilha, o modelo que vai te dar subsídios para entender e metrificar essa jornada. Tá ok? Então hoje é um vídeo rápido, eu vou passar aqui algumas estratégias do ponto de vista de ferramentas que podem ser utilizadas para a construção de um plano e do planejamento estratégico, que pode vir a virar o M&A. Então a ideia é explorar o planejamento estratégico que pode transformar a jornada da empresa, garantindo crescimento sustentável e vantagem competitiva no mercado. Então vamos lá. Definições básicas do planejamento. Primeiro, como você se imagina daqui a uns anos? Ok, o que você, empresário, imagina da sua empresa, ou gostaria que acontecesse com a sua empresa daqui 5 anos, daqui 3 anos, ou durante 2025? Como que você está se planejando para isso? Que desenho, que estrutura, que croquis você desenhou para que você pudesse entender o caminho e medir o caminho e acompanhar o caminho. Vamos lá. Primeiro, tipicamente a gente começa com a conceituação. E o que é essa conceituação? É a definição clara do que se deseja alcançar no futuro. O que exatamente eu quero ser no futuro? Eu quero que a minha empresa saia na capa da Forbes, ou saia na capa da Você S.A., enfim. O que eu quero? Eu quero que a minha empresa seja líder do mercado, ou eventualmente eu quero que a minha empresa seja líder global. Então, primeiro entender o que se quer alcançar no futuro. Depois, a fundamentação, que é basear as metas em dados e informações relevantes. Ou seja, eu preciso entender qual é o racional da minha empresa, quais são os drives de valor, como que eu percebo o crescimento, como eu percebo receita, como eu percebo custo, como eu percebo despesa, como eu percebo resultado da minha empresa. Só que esses dados eles têm que ser concretos, sólidos, reais, claros e objetivos. Para isso, a gente precisa de uma fundamentação. Imagine um prédio onde a parte de fundamentação, né, a parte da base, o alicerce, ela tem que ser muito bem construída. Depois, o planejamento, que é desenvolver o plano estratégico que guia as suas ações. Então, nós vamos, por exemplo, fazer o exercício do Everest. Eu preciso chegar até o topo do Everest, né? Essa é a minha meta. Então, como que eu faço para desenhar esse plano até o topo do Everest? Bom, primeiro, se imaginando no topo. Então, em segundos, eu fecho os olhos e me imagino no topo. A partir desse ponto, o pico do Everest, eu olho para trás e começo a entender quais foram as dificuldades, quais foram os acertos, quais foram os erros, quais foram as experiências ruins que eu tive ao longo do caminho, e vou limando, e vou entendendo, e vou desenhando o melhor trajeto para que eu pudesse chegar ao pico de uma maneira melhor, mais otimizada, mais eficiente. Depois, o detalhamento, que é criar um plano operacional detalhado com etapas específicas. Ok, entendi conceituação, né, entendi onde eu quero chegar, entendi que na fundamentação que eu preciso de dados, informações relevantes, importantes e reais dentro do meu negócio, entendi que eu preciso de um planejamento, de um plano estratégico para que eu possa guiar as ações, só que eu preciso desdobrar esse planejamento estratégico, esse plano, através de etapas menores, né, de jornadas menores, de caminhos menores, a fim de que eu consiga alcançar por etapas, medindo e acompanhando, a eficiência de onde eu quero chegar, né, o futuro, ok?
Vamos lá. Então, passos do planejamento estratégico. Estratégias para organizar a empresa. O que é o planejamento estratégico? Perfeito, vamos lá. É um processo que define as direções e ações de uma organização. Ponto. Sem enfeitar muito o bolo da noiva. Como implementar? Utilizando métodos e ferramentas que ajudem a estruturar o planejamento. Bom, Daniel, que métodos e ferramentas são esses? Hoje no mercado a gente disponibiliza de N ferramentas ou métodos que poderiam ser elencados aqui. Mas tipicamente a turma olha muito OKRs, KPIs. E que ferramenta que eu posso utilizar com isso? Excel. Uma folha de sulfite para desenhar o seu planejamento estratégico, né, ou uma lousa, e aí você consegue desenhar através do brainstorming com a sua equipe, com os seus líderes, com a diretoria, aonde vocês querem chegar. Um bom e velho Excel. E os KPIs, os QRs perfeitamente desenhados, ou então muito bem desenhados, a fim que você consiga enxergar o caminho para passo para essa implementação. Perfeito. As competências necessárias. Olha, liderança, análise de dados e comunicação é essencial. Então, precisa existir uma liderança, um dono daqueles objetivos, ou daqueles KPIs. Os dados precisam ser analisados e acompanhados de forma efetiva. E a comunicação ela é essencial. Precisa ser objetivo, claro e lúcido nessa linha, nesse tema. Ok? Vamos lá. E o modelo de operação? Bom, definir como a empresa irá operar para atingir suas metas. Opa, peraí. Como que eu entendo como minha empresa vai operar para atingir as metas A, B e C, ou A, B ou A? Através do entendimento do drive de valor da empresa. Tá? O que eu preciso monitorar, acompanhar, ajustar e melhorar para que eu possa, do ponto de vista de operação, eu possa dar subsídios para alcançar aquilo que eu quero. Puxa, eu preciso investir em CAPEX. Ou não, eu preciso investir em tecnologia, em CAPEX, eu digo máquinas. Ou não, eu preciso investir ainda em CAPEX, só que em tecnologia. Ou então eu preciso investir em OPEX, pessoas. Ou então eu preciso tecnicamente fazer uma aquisição de uma empresa menor porque ela é estratégica do ponto de vista de demanda ou de mercado. Enfim, a operação ela precisa estar ajustada e o drive da operação precisa estar ajustado. Tá? Depois, quando realizar? O planejamento deve ser um processo contínuo e revisado periodicamente. Isso é interessante porque por trás de um planejamento estratégico existe um plano. Ok. O plano nunca acaba. O plano é infinito. O planejamento estratégico também. Tipicamente, eu vejo algumas pessoas, alguns empresários fazendo isso, que 2024 foi um planejamento estratégico, 2025 vai ser outro. Não é assim que funciona. Tipicamente, o planejamento estratégico ele é infinito. Né? Agora, o que acontece ao longo do caminho são planejamentos emergentes, que emergem a partir de uma disrupção, ou então uma inovação incremental, ou então algum gap no mercado que está fora do seu alcance, uma pandemia, por exemplo, ou enfim, movimentos no mercado externo. Então, o planejamento estratégico ele é infinito, mas ao longo do caminho existem planos e ações emergentes, ou incrementais, ou disruptivas, que fazem com que esse planejamento estratégico ele não vá numa linha reta, mas ele vá sempre em frente. E depois, quanto investir? Bom, avaliar recursos financeiros necessários para o planejamento, simples assim. Eu quero chegar do ponto A ao ponto B, eu entendi meu planejamento, eu entendi a minha operação, eu sei quais são as etapas, cada etapa que eu vou precisar alcançar para chegar até o ponto B desse planejamento, só que eu preciso entender o quanto eu preciso subsidiar, qual é a minha capacidade de financiamento,
com capital próprio, ou com capital de terceiro, ou com mix, de forma estudada em relação a margens, e quanto que a minha operação sustenta esse crescimento e esse planejamento. Perfeito? Vamos lá. Depois, modelos de objetivos e resultados chaves. Vamos lá, modelos de OKRs e resultados e KPIs, né? Para que você possa tornar eficiente a definição do planejamento. Bom, o primeiro, objetivos e resultados chaves, né? Modelo que define objetivos claros e mensuráveis para guiar a equipe. Opa, peraí, eu preciso ter um objetivo claro, alcançável e mensurável, porque eu não controlo, eu não consigo fazer a gestão do que eu não controlo. Eu não consigo fazer a gestão do que eu não vejo. Né? Eu não consigo fazer a gestão do que eu não tenho, no mínimo, uma base histórica para quando eu entender o que sou o forecast ou aquilo que eu estou alcançando, eu consiga mensurar a evolução ou a involução daqueles objetivos. Depois, dinamicidade do modelo. Né? O modelo de OKR promove uma abordagem mais dinâmica e adaptável na gestão do plano. Então, tipicamente a gente vê muito no modelo de OKR no mercado, que é uma abordagem mais dinâmica, adaptável, mas precisa querer. A equipe precisa fazer. Precisa ter um dono daquele OKR, ou daquele departamento, ou daquela linha de objetivo, para que esses OKRs, né, eles possam desenvolver. Depois, estrutura de 1 a 3. Né? Um único objetivo é demonstrado por meio de 3 resultados chaves, facilitando o entendimento. Perfeito? Vamos lá. Ferramentas dos Balance Scorecard. Essa daqui é uma outra ferramenta que funciona muito bem, e quando de alguma maneira a gente consegue fazer o mix de ferramentas a partir do planejamento estratégico, ela de certa forma pode ficar um pouco mais complexa, mas pode ficar, mas ao mesmo tempo, se muito bem desenhadas, elas podem ter ali uma sinergia muito boa. Tá? Então, questões fundamentais para a estratégia organizacional. O que queremos ser? Ok? Né? Defina a visão e os objetivos estratégicos da organização do ponto de vista dessa ferramenta, turma. O que queremos ser? Depois, o que sabemos fazer? Olha que legal. Identifica as competências e as capacidades existentes da equipe. Depois, o que dá para fazer? Analisar as oportunidades e recursos disponíveis para a equipe. E depois, o que vamos fazer? Desenvolver um plano de ação baseado nas análises anteriores. Olha que interessante. Aqui, de fato, resume muito bem uma pequena e média organização do ponto de vista de não tanta maturidade de planejamento estratégico, mas essas perguntas simples e claras, elas conseguem traduzir bastante ali o que é o passo, né? Cada etapa para o desenho de um planejamento estratégico. Então, puxa, o que queremos ser? Né? Ou então, nos slides anteriores nós falamos o que queremos, qual objetivo queremos alcançar. Mas quando a gente pensa, aqui, quando a gente traz para uma empresa de dono, né? Defina o que queremos ser, qual é a visão, quais os objetivos estratégicos da empresa. O que sabemos fazer, quais são as nossas capacidades, as nossas competências, dentro das cadeiras, dentro dos setores daquela empresa, das diretorias, dos gerentes, dos donos. O que nós sabemos muito bem, o que nós sabemos fazer e o que nós não sabemos fazer. Depois, a partir disso, é o que dá para fazer. A partir do recurso, capital ou maquinário, ou operação, o que nós temos de recurso que nós poderíamos fornecer e quais são as oportunidades no mercado que nós podemos captar para que a gente possa dar subsídios àquilo que nós queremos ser e para aquelas competências que nós não temos ainda. E depois desses ingredientes, nós temos o que vamos fazer. Então, legal, sabemos o que queremos, sabemos sabemos nossas capacidades e nossos gaps,
e sabemos os recursos disponíveis, agora vamos lá. Vamos desenhar nosso plano de ação e a partir disso, a partir desses ingredientes, dessas linhas, nós vamos concatenar o planejamento estratégico e aí esses gaps ao longo do tempo, conforme o resultado vier acontecendo, nós vamos melhorando a operação. Perfeito, vamos em frente. Depois, estratégia do planejamento estratégico. Diretrizes para a implementação eficaz de estratégias. Vamos lá. Ampliar o ambiente, ou seja, expandir o escopo de atuação da empresa para incluir novas oportunidades de crescimento? Pode ser. Depois, capacidade organizacional. Desenvolver e otimizar a capacidade de recursos e competências da equipe. Depois, definição de propósitos. Estabelecer objetivos claros que direcionam as ações da empresa rumo ao futuro. Depois, a metodologia de trabalho. Adotar uma abordagem sistemática que permite a implementação da prática do planejamento. E depois, a transformação corporativa. Implementar mudanças que assegurem a evolução da empresa em resposta às demandas do mercado. Essas estratégias, tipicamente, elas são a gente faz uma fusão, né? Aclopa dentro do planejamento estratégico, mas são questões que nós vamos definindo ao longo do caminho, ao longo do planejamento. E aí, teoria dos jogos nas decisões, na tomada de decisões, é interessante, porque explora e nos permite desenhar como que as decisões estratégicas elas devem ou deveriam ser, né? Por exemplo, modelagem de cenários específicos, né? A teoria dos jogos permite a modelagem de situações complexas, facilitando a análise e interações estratégicas. Essa modelagem, a gente pode pensar no business plan. Então, dentro de um business plan, nós vamos desenhar o cenário 1, 2 e 3, e a partir desses cenários, nós vamos ir junto com o planejamento estratégico, nós vamos entender ali quais são os cenários que melhor se adaptam à realidade da empresa, do mercado, e o que se quer dentro do planejamento estratégico. É interessante, é bastante interessante e fundamental esse desenho de cenários. Depois, comparação dos cenários, como eu te disse, e depois traçar planos estratégicos a partir da modelagem e da comparação dos cenários, né? Que auxilia na formulação dos planos estratégicos, considerando as ações dos concorrentes e suas possíveis respostas. Isso daqui é legal, porque nós tipicamente temos um plano determinístico com business plan probabilístico. Então, para tudo que eu ouço dos empresários do ponto de vista de crescimento de receita, ou então de atuação no mercado, de novos produtos, de uma inovação incremental, onde o produto vai ser lançado um produto B, que vai ser incrementado com um produto A, e isso vai criar um leque de demanda no mercado interessante. Isso, tipicamente, é determinístico. Opa, legal. Eu quero crescer minha demanda, eu quero crescer minha receita, só que por trás do plano determinístico, a gente tem as probabilidades de acontecer ou não. Então, os cenários são qual é a melhor probabilidade dentro desses 3 cenários ABC, por exemplo, qual desses cenários tem a melhor probabilidade de acontecer. Então, nós não vamos nos fundamentar no determinístico, nós vamos nos concentrar no business plan probabilístico, que tem a melhor probabilidade de acontecer. Vamos lá. Depois existe a conceituação to be as is, né? Que é a análise entre o estado atual e o futuro desejado. Isso daqui é bastante bacana. Por exemplo, análise do cenário atual. Examina a situação atual da empresa para compreender suas operações e desafios. Visão futura desejada. Define como a empresa deseja se posicionar no futuro, alinhando os objetivos estratégicos. Depois, comparação entre o to be as is comparar o estado atual, né, as is, com o desejado to be, para identificar as lacunas. Depois, identificação de objetivos. Estabelece objetivos claros que a empresa precisa alcançar para realizar a transição.
Exercícios de reflexão, um exercício prático que ajuda a equipe a refletir sobre o que é necessário mudar, brainstorm. Depois, estratégias de ação, desenvolve estratégias específicas para alcançar os objetivos estabelecidos. Depois, monitoramento de progresso, que define como a empresa monitorar o progresso em direção ao estado desejado. E depois, comunicação eficaz, a importância de comunicar claramente as mudanças e objetivos a todos os stakeholders. Isso daqui é mais uma terceira ferramenta quando a gente explora o planejamento estratégico. E depois, muito importante, é a análise SWOT, onde a gente entende as fortalezas, os pontos fortes e as fraquezas e os desafios da organização. O S são as fortalezas. Nós vamos pensar nos aspectos positivos internos que proporcionam uma vantagem competitiva à organização, como recursos únicos, experiências e capacidade que impulsionam o sucesso. Fraquezas, fatores internos que limitam a capacidade da organização de alcançar seus objetivos, como falta de recursos, habilidades ou tecnologia necessária. Depois, oportunidades, que são fatores externos que a organização pode explorar para o seu benefício, como tendência de mercado, novas tecnologias ou mudança na legislação. E depois, as ameaças, fatores externos que podem representar riscos ou desafios para a organização, como concorrência intensa, mudanças econômicas, regulatórias, etc. Perfeito. Essa análise SWOT, turma, ela é extremamente importante na composição, na construção do planejamento estratégico, porque é uma imersão para dentro da empresa e para fora, do ponto de vista de ameaças externas, para entendermos quais são os pontos que nós precisamos melhorar da organização. E isso vai ser concatenado com o planejamento estratégico, sem dúvida. Depois, matriz de motivadores estratégicos. A análise entre o que se deseja e o que se possui. Então, a definição da matriz a matriz de motivadores estratégicos é uma ferramenta para avaliar as aspirações e a realidade de uma organização. A análise de desejos identifica o que a organização deseja alcançar em termos de performance e satisfação. A avaliação de status quo, que examina o que a organização atualmente possui em termos de recursos e capacidades. Identificação de lacunas, compara as aspirações e a realidade para identificar áreas que necessitam de melhoria. Depois, desenvolvimento de estratégias. Com base na análise, desenvolve-se estratégias para alinhar os desejos e as capacidades. Implementação. As estratégias definidas são implementadas para alcançar os objetivos desejados. E o monitoramento e avaliação, que é o progresso monitorado e avaliado para garantir que as metas sejam atingidas. De novo, nós temos diferentes ferramentas para construção, acompanhamento e controle de um planejamento estratégico. Pode ser utilizada uma delas, pode ser concatenadas diferentes partes de diferentes ferramentas, mas o importante é entender que elas seguem sempre um rito alinhado, que é a definição, é entender o que se quer, é entender o que se tem, e é entender os gaps que temos, as dificuldades, e aí desenvolvendo, implementando, avaliando, e monitorando, acompanhando, passo a passo, etapa a etapa. Depois, um blueprint estratégico para o sucesso. Estratégias para maximizar o valor e o sucesso da empresa. Um mapa estratégico, um mapa claro que delineia objetivos e estratégias para alcançar metas. Proposição de valor, definição clara do que a organização oferece e como se diferencia do mercado. Geração de valor, processos e práticas que a empresa utiliza para criar valores para os clientes e stakeholders. E ações para vencer. Identificação de ações estratégicas que garantem a competitividade e o sucesso no mercado. Muito importante também de ter um desenho do blueprint para que possa ser um mapa do planejamento e um mapa do sucesso, de onde se quer
das dificuldades que vão ter e de onde se quer chegar e quais são os resultados que se quer alcançar com esse plano e planejamento estratégico. Depois, dinâmicas de equipe, explorando a dinâmica e desafios da equipe. Desenvolver com os times, né? Fomentar a colaboração entre os membros para alcançar objetivos comuns. Capa da Forbes, eu já passei esse exemplo anteriormente. Explorar histórias de sucesso que inspiram e motivam as equipes. Referências e porquê. Analisar exemplos relevantes que destacam a importância das dinâmicas de equipe. E 3 pedidos para o gênio da lâmpada. Né? É interessante que puxa, o que nós gostaríamos, se tivéssemos a oportunidade de fazer 3 pedidos para o gênio da lâmpada, quais seriam esses pedidos, quais seriam esses desejos, essas necessidades, né? Que é identificar as principais necessidades e desejos da equipe para melhorar a performance, e o que tira seu sono. Puxa, isso não é saudável, tipicamente a gente precisa dormir para que nosso cérebro e nosso corpo funcionem melhor, mas o que tira seu sono no final do dia? O que te deixa preocupado? O que te faz voltar para casa, depois de um dia inteiro de trabalho, pensando o que poderia melhorar, o que deveria ser revisto, enfim, ajustado. Então, reconhecer os desafios e preocupações que impactam a eficácia da equipe. Perfeito. Depois, nós temos os detalhamentos de despesas e investimentos importantes. Estratégias para controle de despesas e investimentos. Aqui, investimentos para produtos e serviços, né? Identificar e alocar recursos financeiros necessários para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos ou serviços. Depois, olhar e analisar o impacto do orçamento do ponto de vista de gastos fixos. Gastos fixos é aqueles gastos que são recorrentes, fixos, e que tipicamente eles não percebem receita, eles não variam conforme a receita. Mas a sua empresa ela tem que ter capacidade de geração de caixa. A gente pode falar margem de contribuição, na verdade eu prefiro falar margem de contribuição do que EBITDA, que tem algumas linhas que não percebem receita, para entender se todo o movimento de margem de contribuição, margem unitária, eles conseguem subsidiar os gastos fixos. Depois, exemplos de gastos fixos, aluguel de escritório para equipe, é um exemplo tipo de custo fixo a ser incluído no planejamento. Análise detalhada do ano 1, então um business plan, né, minucioso para despesas e investimentos durante o primeiro ano de operação, e depois revisão nos anos seguintes. Nos anos subsequentes, o foco será em revisar e ajustar os gastos e investimentos passados. Perfeito. Depois, modelo de gestão estratégica, explorando a gestão estratégica e suas responsabilidades. Vamos lá. Conexão entre as dimensões do negócio. Então, integrar as áreas de estratégia, tática e operações e KPIs para uma gestão eficaz. Perfeito. Depois, definição de responsabilidades dentro do modelo de gestão. Estabelece papéis claros para os sócios, diretores, heads e suas equipes. Depois, importância dos KPIs. Os KPIs são fundamentais para medir o desempenho e a eficácia das ações. Estratégia de múltiplos níveis. Então, a gestão envolve alinhamento estratégico em todas as camadas organizacionais. Então, a gente olha do top-down e de cima para baixo e de baixo para cima, a fim que todas as camadas organizacionais estejam alinhados com o plano, de alguma maneira, e alinhado com a estratégia para chegar ao plano. Depois, o alinhamento organizacional. Cria sinergia entre departamentos e equipes para alcançar os objetivos em comum. Então, na verdade, todo mundo precisa saber onde a empresa está e aonde a empresa quer chegar. E, obviamente, cada departamento, cada equipe, dentro do seu limite de objetivos do ponto de vista de tarefas, responsabilidades e entregas, né? Mas, ao todo, esse planejamento estratégico, esse modelo de gestão, ela precisa estar muito bem
alinhada, concatenada com o planejamento estratégico e correspondente, obviamente, com o plano. Enfim, turma, é isso. O seu futuro começa aqui, né? A partir de um planejamento, de um plano, de um planejamento estratégico que a gente começa a metrificar, como nós vimos nos slides, nessa apresentação, quais serão as ferramentas que nós vamos utilizar para desenhar esse plano e quais são os modelos que nós vamos utilizar para acompanhar esse plano. Tá ok? Essa apresentação ela é tipicamente um resumo do que eu faço nas empresas quando sou chamado para olhar para plano e planejamento estratégico. Obviamente tem um passo atrás, que seria entender missão, visão, valores e conceitos da empresa, e a partir dessas ações nós desenhamos e revisar o plano, e depois a partir do plano, planejamento estratégico, e depois todas essas ferramentas que nós vimos aqui. Tá? Obviamente, quando envolve finanças e planejamentos, tem aqui, na vida real, tem números, tem planilhas, tem desenhos, tem métricas, tem os KPIs estratégicos financeiros, tanto do resultado econômico quanto do resultado financeiro que nós precisamos observar para que o planejamento estratégico possa funcionar. Tá ok? Foi um prazer passar essa informação para vocês. O que precisar, estou disponível. Um grande abraço. Tchau, tchau.